Quantos de nós planejamos e definimos metas para 2020 que foram terrivelmente abandonadas? Quantos desejaram aos amigos e familiares um ano próspero e estão passando pelo pior ano que já viveram? Quantas frustrações, pressões financeiras, emocionais e familiares? Como encontrar força para superar? Alguns corpos, após serem submetidos a grandes pressões, têm a capacidade de retornarem ao estado original, usando a energia acumulada para impulsionar um grande salto. Isto é resiliência. Em agosto, você tem a oportunidade de conhecer e desenvolver princípios que lançarão você em direção a um novo patamar em sua vida. Como você tem enfrentado esses dias de reclusão? Como você está passando esse tempo de quarentena? Como está o teu coração? Esse mês nós estamos trabalhando com o tema resiliência. E eu intitulei essa mensagem: A Vida com Cristo Gera Resiliência. O que é resiliência? Resiliência é uma tendência natural para se recuperar ou superar com facilidade os problemas que aparecem. Esse mês nós vamos estar tratando sobre esse tema e nós vamos estar usando como base a carta de Filipenses. E é interessante que essa carta é chamada a Carta da Alegria. Uma carta que apresenta um pouco da intimidade do apóstolo Paulo, uma carta que é bastante pessoal do apóstolo Paulo para a comunidade dos filipenses. Abra sua Bíblia lá no livro de Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Filipenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Ele diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Esta carta foi escrita em circunstâncias muito difíceis. Devemos lembrar que Paulo estava preso. Paulo estava em Roma, na prisão, quando escreveu essa carta. Mas mesmo assim, ela é uma carta que destaca o amor. O amor, Paulo realmente relata o amor que ele tinha por esses irmãos. Outra coisa também que podemos tirar aqui deste ensino, a importância dos relacionamentos saudáveis. Devemos valorizar e ter relacionamentos saudáveis. É uma recomendação do nosso irmão Paulo. E ele fala do amor. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é a primeira marca da maturidade cristã. É por meio dele que somos conhecidos como discípulos de Cristo Jesus, através do amor. Como está lá no livro de João, capítulo 13, no verso 34 e 35, diz: Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Aleluias, aleluias. O amor deve ser a marca de todo cristão. E quando eu olho para a vida de Paulo, eu vejo um exemplo de alguém que amou as pessoas e um exemplo de alguém que era resiliente. Então o primeiro ponto que eu queria pensar com vocês é:
Paulo é um exemplo de resiliência. E ele fala ali no verso 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, como os bispos e diáconos. Paulo encontrava-se em prisão quando escreveu essa carta. A carta fala sobre a alegria do cristão. Mesmo Paulo, naquele contexto difícil em que se encontrava, Paulo fala da alegria, da alegria de ter convivido com aqueles irmãos, da alegria que ele desfrutava do relacionamento com aqueles irmãos. Até parece um contrassenso quando penso alguém preso, alguém sofrendo ali aquelas cadeias, mas falando de alegria. Mas não é um contrassenso. Paulo estava olhando para aquilo que é muito maior do que o momento em que ele estava vivendo. Paulo tinha um olhar para a eternidade. E aí que eu me pego olhando para Paulo e vendo, Paulo é um exemplo de um homem resiliente. Uma pessoa que não era parado pelas dificuldades. Muito pelo contrário, diante das dificuldades, Paulo crescia. E ele mesmo fala lá em 2 Coríntios, quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Porque a sua força não estava na sua capacidade. A sua força estava em Deus. E você? Onde está a sua força? A sua força está na sua capacidade? Nos seus dons, nos seus talentos? Naquilo que você sabe fazer? Ou está em Deus? Está em Deus. Onde você está sendo fortalecido? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, diz, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Ele tinha clareza em suas fraquezas e em suas lutas. Era quando Deus mais se fazia presente e o sustentava e o fortalecia. Nós estamos vivendo esse tempo terrível de pandemia. Cada dia nós ouvimos notícias de irmãos ou parentes ou amigos que estão contaminados com o Covid-19. Mas uma coisa nós sabemos, o Senhor não perdeu o controle da situação. O Senhor continua dono da situação, porque Ele é o Senhor da história. E a nossa vida não está pautada por esse momento, mas está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nenhuma circunstância pode frustrar os soberanos propósitos de Deus. É firmado nesta convicção que seguimos todos os dias, mesmo em meio à dor e ao sofrimento de tantas pessoas, cremos que o Senhor está cumprindo os seus propósitos nesse tempo. Portanto, a minha e a sua alegria não está atrelado a esse momento, aquilo que nós estamos vivendo. Mas a nossa alegria tem que estar no Senhor, no Criador, naquele que fez os céus e a terra e tudo que nele existe. Salmo 121, 2. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez céus e a terra. Firme a sua vida no Senhor, porque Ele é digno de confiança. Nele encontramos a paz que excede todo entendimento para passarmos por esses dias e pelos dias que virão. Independente, a verdadeira alegria está associada à salvação que Deus nos concede. Essa alegria que enche o nosso coração de vida flui de Deus, como um dos aspectos do fruto do Espírito. É Ele que gera essa alegria em nós. Nós experimentamos isso à medida que permanecemos em Cristo. Na medida que permanecemos firmes em Cristo, nós vamos experimentar a verdadeira alegria. Jesus nos ensina em João capítulo 15, verso 10 e 11, que a plenitude da alegria está intimamente ligada à permanência na sua palavra e à obediência aos seus mandamentos. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Alegria completa que enche o nosso coração e a nossa alma só encontramos quando andamos com Cristo. Só encontramos a verdadeira alegria caminhando com o Senhor. Só encontramos essa alegria que nos fortalece, mesmo a despeito de todo o cenário que estamos vivendo, quando caminhamos com Jesus. Porque Ele nos faz resilientes, Ele nos faz mais fortes. Você já desfruta dessa alegria em sua vida? Ou ainda está buscando preencher aquele buraco na sua alma,
aquele buraco do tamanho de Deus, porque só Deus vai preencher esse vazio da alma humana. Não tem outro lugar. A vida do cristão comprometida com o Senhor não deve estar baseada nas circunstâncias que os circulam. Esse não deve ser o fator determinante para a vida do crente. Uma vez que a nossa alegria vem do Senhor, Ele é a fonte da nossa alegria, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. A alegria do cristão não é a ausência de problemas, nem está colocada em coisas. Ela procede de Deus, é sustentada por Deus e consumada por Ele. O evangelho que nos alcançou é a boa nova de grande alegria. Isso nos torna resilientes para enfrentar as lutas e os desafios desse tempo e de qualquer tempo. Olhamos para a vida de Paulo e percebemos um homem resiliente, um homem que temia Deus, um homem que buscava agradar a Deus, vivia para o Senhor. Independente daquele momento em que ele estava em prisão, ele demonstra alegria naquilo que ele fala aos filipenses. E essa alegria que tem que encher o nosso coração, esse tipo de exemplo que nós devemos ter para a nossa vida. A alegria vem com gratidão. Veja no verso 3. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. O apóstolo Paulo abriu o seu coração nessa carta. Ele expressou seu sentimento de gratidão pela vida dos irmãos de Filipos. Paulo tinha muitas marcas da cidade e dos relacionamentos com os irmãos em Filipos. Essa igreja foi gerada em muitas dores. Sim, Paulo foi preso, Paulo foi surrado, Paulo estava no cárcere em Filipos. Mas Paulo tinha uma alegria quando lembrava dos irmãos. Uma alegria gerada pelo Senhor. Em Filipos foi que uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, abriu seu coração para o Senhor. Depois da prisão, onde Paulo e Silas sofreram, mas Paulo e Silas cantavam a Deus naquela situação, aleluias! Paulo e Silas também viram o carcereiro se convertendo ao Senhor, tiveram esse privilégio. E quando Paulo lembrava dessas pessoas, Paulo se alegrava. É interessante ver a atitude do apóstolo em relação a esses irmãos de Filipos. Ele não ficou remoendo as suas lutas, as suas dificuldades pelas quais passou durante aquele tempo. Paulo era um homem resiliente. Paulo focava naquilo que tem valor eterno, nas vidas que foram ganhas para Jesus. Paulo tinha o seu objetivo, o seu alvo muito bem estabelecido, muito claro. E Paulo vivia com um foco na eternidade. Paulo olhava para Cristo, para a obra de Cristo na cruz, para o amor de Deus pela vida dele. Esse é um homem que é um exemplo. E você? E você? É uma pessoa grata a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado na sua vida? De acordo com a sua caminhada, Deus foi colocando muitas pessoas, como colocou na minha vida. Eu sou grato a Deus quando eu lembro de tantas pessoas que Deus tem me permitido conviver, me relacionar, orar por elas, homens e mulheres de Deus, pessoas que temem a Deus. Eu sou grato a Deus por isso. Que privilégio que nós temos, porque Deus coloca pessoas na nossa vida. Você reconhece que Deus tem cuidado da sua vida? E ao reconhecer que Ele tem cuidado, de que maneira você tem expressado a sua gratidão a Ele? Você é uma pessoa que se alegra com a vitória das pessoas, dos outros? Você é uma pessoa que se alegra com a vitória dos outros? Devemos ser pessoas que se alegram. O nosso foco deve estar no Senhor, na sua graça, na sua bondade para conosco, seus filhos. Se estivermos vivendo com os olhos somente nesse mundo, nas coisas desta vida, dificilmente vamos viver felizes. Efésios capítulo 5, verso 16 diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. Jesus já disse que os dias eram maus. Paulo repete, os dias são maus. Portanto, meu amado, não podemos ficar olhando somente para essa vida e para esses dias, para as lutas que estamos enfrentando. Precisamos focar na eternidade. Precisamos olhar para aquilo que Deus está preparando para cada um de nós. É dessa maneira que devemos caminhar. E o terceiro ponto que eu queria colocar para vocês, a alegria na oração intercessória. Veja lá no verso 4, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. A oração é o poder outorgado pelo Senhor a todos os crentes.
E devemos fazer bom uso desse poder, orando, intercedendo pela vida e necessidade dos outros. Tiago capítulo 5, verso 16, a parte C do versículo diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu sempre lembro de um irmão muito querido nosso aqui, ele já testemunhou outras vezes aqui, o irmão Sidney Blum. O irmão Sidney Blum enfrentou um câncer dos ossos. E foi um período muito difícil da sua vida. Mas ele acreditava, ele confiava em Deus. E um dia, na semana em que ele ia ser internado, para passar pelos procedimentos cirúrgicos, ele disse: eu quero ir na igreja, eu quero que os pastores orem por mim. E ele veio aqui, numa reunião dos pastores, e nós impusemos as mãos e nós oramos por aquele irmão. E aquele irmão passou por todo o procedimento, a gente pôde acompanhar o desafio que ele teve lá no hospital. Mas aquele irmão saiu de lá fortalecido. Ele recebeu a cura do Senhor. Aleluias! Ele recebeu a cura do Senhor. Sidney é um homem resiliente. É um homem que hoje tem a percepção do cuidado de Deus. E nós temos aprendido o valor de orar pelas pessoas. O valor de interceder pelas pessoas. E isso é um privilégio. Podemos orar, interceder pelas pessoas e perceber a ação de Deus, o amor de Deus para com os outros. Deus trazendo cura para as pessoas. C.S. Lewis fala algo muito interessante. Orar por alguém é dizer eu te amo, escondido. É amar sem ser visto, sem plateias ou aplausos. Orar é fortalecer o outro, é abraçá-lo invisivelmente. Orar pelos outros é uma expressão de amor. Orar pelos outros é dizer, eu te amo, por isso eu intercedo, por isso eu oro pela sua vida, por isso eu quero vê-lo bem. Declaração de amor, aleluias. Orar pelas pessoas é um hábito que todo cristão precisa desenvolver, porque ao orarmos pelos outros, vamos perceber muitas vezes que as nossas necessidades são tão pequenas. São tão pequenas, meu amado. É mais ou menos assim, quando eu começo a olhar para as necessidades dos outros, e olho para mim, percebo, não é tanto assim, eu não estou precisando tanto assim, melhor é orar pelos outros, eles precisam mais do que eu. E uma experiência interessante, que eu gosto de lembrar quando eu penso nessa questão de orar e ver a necessidade do outro, é as viagens que nós fazemos, seja para o sertão, seja para a Amazônia. As pessoas vão para aquele contexto e ao se depararem com aquelas pessoas, com as dificuldades, com as lutas daquelas pessoas, eles percebem que eles têm muito mais do que precisam. E eles percebem que muitas vezes a sua oração é egoísta e que a gente precisa interceder mais pelos outros, fazer mais pelos outros, porque nós temos tanto, queridos. Essa é uma experiência que nos ajuda a ver o mundo de uma maneira diferente. E assim expressar mais gratidão a Deus em nossas orações. É uma mudança de cosmovisão. Não sou o centro do universo e o mundo não me deve. Pelo contrário, eu sou devedor a Cristo, pois tenho muito mais do que preciso. É ter essa percepção que Deus tem nos cuidado, que a cada dia nós temos recebido mais de Deus. E o ponto 4, eu queria que você pensasse comigo, a resiliência me habilita para os desafios da vida. No verso 6, está lá, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que fortalecia o apóstolo Paulo e o tornava resiliente, é o mesmo que começou uma boa obra em nós e vai nos fortalecer e nos tornar resilientes diante das lutas e dificuldades da vida. Isso é maravilhoso porque eu consigo perceber que é na caminhada que eu vou crescendo. Nesses dias de pandemia eu tenho mudado alguns hábitos e não dá para ir para a academia, eu nesse tempo não tenho ido para a academia, mas eu comecei a caminhar e correr. Nos primeiros dias, muitas dores, poucos quilômetros, mas na medida que você vai passando e vai fazendo, vai se tornando frequente, você vai ganhando resistência. Eu consigo hoje caminhar e correr mais quilometragem e num tempo menor do que eu fazia no início. Então, ao longo da nossa caminhada cristã é da mesma forma. No início nós conhecemos a Deus, começamos uma caminhada com Ele.
Mas na medida que eu vou caminhando com Ele, eu vou me tornando mais conhecido e conhecendo mais ao meu Deus. Isso é fantástico, é fantástico. Por isso que esse texto nos ensina que Ele começou uma boa obra e Ele vai terminar essa boa obra em nós. O mesmo Deus que começou essa boa obra em nós vai completá-la. Deus jamais deixou uma obra inacabada. Ele jamais deixou um projeto no meio do caminho. Pois Deus ainda está trabalhando em nós. Aleluias! Não estamos prontos, mas estamos sendo trabalhados, estamos sendo melhorados a cada dia. Diante do cenário desses dias, das grandes lutas, dos desafios, do medo em relação ao vírus, como proteger a nossa família do contágio? Como manter o ânimo diante da reclusão, da quarentena? Pare e avalie. Traga à memória motivos de alegria que o Senhor tem permitido você viver. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nesse tempo que estamos vivendo essa pandemia, devemos lembrar da obra de Cristo na cruz e do seu amor por nós. Exatamente isso, do seu amor por nós. E ao lembrarmos disso, esse é um motivo suficiente para nós nos alegrarmos e para nós crermos em dias melhores. E assim reconhecer que mesmo essa crise mundial não tem a capacidade de tirar a nossa alegria, porque a nossa vida está firmada no Senhor. É nele, meus amados. E eu gosto de lembrar também naquele texto de Jeremias, lá em Lamentações, o profeta escreve ao seu povo, mesmo em meio ao sofrimento que eles estavam vivendo, destruição de Jerusalém, o cativeiro que o povo estava vivendo, ele traz uma mensagem de esperança para o seu povo. Lamentações capítulo 3, do verso 20 ao verso 26, diz: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovo-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que buscam, e é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. A nossa esperança precisa estar no Senhor. A nossa alegria deve estar nele. Mantenha os seus olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, pois com ele vencemos as lutas, com ele vencemos os desafios desse tempo e de qualquer tempo. Hebreus capítulo 12, verso 3 diz: pensem no sofrimento dele, como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Não desanime e nem desistam, porque ele, Jesus Cristo, venceu a morte para nos dar vida. Aleluia! Ele venceu a morte para nos dar vida. E vida abundante. Vida abundante. Vamos prosseguir, porque ele vai completar a obra que começou em nós até o dia final. Para nós fecharmos esse tempo, eu queria que você começasse a refletir. Será que você é uma daquelas pessoas que precisa mudar de postura? Ao invés de ficar murmurando, reclamando pelo momento que estamos vivendo, será que você não precisa se colocar à disposição do Senhor, dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou à tua disposição, Senhor. Usa a minha vida para abençoar outros. Tire o foco das suas lutas, seja resiliente. Perceba o cuidado de Deus com a sua vida. O que o Senhor falou ao seu coração durante esta mensagem? O que Deus está pedindo para você? O que Deus está falando com você? Talvez você precise tomar uma decisão por Jesus e se tornar um discípulo dele. Talvez você já ouviu falar de Jesus, você já ouviu mensagens, mas você nunca tomou a decisão ao lado dele. Faça uma oração agora. Declare a ele que você precisa dele. Declare que você é pecador. Reconheça os seus pecados e o aceite como seu Senhor e seu Salvador. Faça isso agora. Aproveite este momento. E nós gostaríamos de orar por você. Faça essa oração, faça essa declaração e envie uma mensagem para nós dizendo: realmente eu fiz essa oração. Eu tomei uma decisão ao lado de Cristo. E você que tem caminhado com ele, qual é a tua decisão?
Decida não ficar abatido diante das lutas. Pelo contrário, se torne uma pessoa resiliente e saia mais forte desse tempo. Decida viver para a glória de Deus, mesmo nesse tempo de pandemia. Deixe Deus usar a sua vida para abençoar outros. Se coloque à disposição do Senhor. Perceba que Deus está trabalhando. O Senhor não perdeu o controle desse momento, deste cenário, dessa pandemia. Deus está trabalhando. O que nós precisamos é dispor o nosso coração, nos colocarmos à disposição do Senhor, para que Ele trabalhe em nós. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero orar com você. Eu quero clamar a Deus que Ele nos ajude a tirar os nossos olhos das nossas lutas, das nossas necessidades, para olhar lá fora e perceber que tem pessoas precisando de nós. Bondoso Deus e Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos, ó Deus, reconhecendo a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia, Pai. E nesse tempo de pandemia, Senhor, em que muitas vezes o medo, as dúvidas vêm ao nosso coração, nós queremos entregar tudo isso nas Tuas mãos, tanto os medos como as preocupações. Nós queremos apresentar no Teu altar e dizer: Pai, tem misericórdia de nós. Tira tudo isso de nós, ó Deus, e nos torna mais resilientes, fortalecidos em Ti, para que possamos, ó Deus, dentro desta capacidade que vem do Senhor, dessa alegria que o Senhor gera em nosso coração, que nós possamos ser usados pelo Senhor para abençoar outros, que nós possamos ser ousados, ó Deus, nas decisões, nas ações, para que outros venham a Te conhecer durante esse tempo, Pai. Senhor, obrigado por essa mensagem, e continua a falar aos nossos corações no decorrer da semana, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Qual foi a sua decisão nesse momento? Nós queremos te ajudar, nós queremos saber qual foi a tua decisão. Você pode mandar um WhatsApp para nós, nesse número que está na tela, e você pode acessar o link que está aí também nos comentários e entrar numa sala de Zoom, onde você vai ter um pastor, um conselheiro, uma pessoa que vai conversar com você, que quer te ajudar nesse momento de caminhada. Faça isso agora. Clique ali, entre numa sala e converse com alguém. Nós queremos te ajudar. Deus te abençoe.